Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um treinamento. Hoje a gente vai falar sobre como consumir uma API REST utilizando o Delphi e utilizando os componentes nativos do Delphi. Lembrando que temos excelentes componentes open source no mercado para trabalhar com REST, REST Dataware, temos o Horse, temos o DMVC, deve ter mais uns par aí, são os três que eu mais conheço. Então, mas eu queria trazer algo que a gente pudesse ver assim, fazendo nativo mesmo, sem depender de terceiros, tá? Não que as ferramentas deles sejam ruins, pelo amor de Deus, são excelentes, todas elas, que ninguém é xiita não, hein? Mas a ideia é só para mostrar, às vezes você quer fazer algo pequeno, que talvez não compense você fazer o uso de uma ferramenta de terceiro, depende de algo muito simples, então é legal a gente ter os conceitos, caso a gente precise, tá? Então, essa é a ideia de hoje, a gente ficar um pouco na teoria. Eu já trouxe o código pronto, não dá pra gente fazer porque é muito grande, mas o código está no GitHub para poder usar. Vamos lá. Então, deixa eu localizar aqui, beleza. Então, quem sou eu, né? Quem que é esse que vos fala? Eu sou o André Luiz de Oliveira, sou back-end developer na Zup. Atualmente eu trabalho com desenvolvimento Java. A Zup é uma filial ela faz parte do grupo Itaú. Então eu trabalho na parte do grupo Itaú, microserviços, muita comunicação com APIs, então ali é bem pesado. Ali está meu e-mail, andré.npd, o site da empresa, eu gostaria muito que vocês entrassem, conhecessem. Nós temos bastante produtos open source para a galera, alguns produtos muito bacanas. Nós temos um produto para fazer modelagem de aplicativos, não é bem fazer a modelagem, mas é uns conceitos bem legais de aplicativos lá, mobile, CI/CD, monitoramento de código. Por enquanto não tem para Delphi, tá? Tem para Java, tem para Node, C Sharp, Go. Mas estamos aí, né? Depende, vocês podem lá fazer um pull request, se quiser fazer um plugin para essas ferramentas open source. Entrem lá, tá? É bem legal. Se eu não me engano, elas são feitas em Kotlin. E ali embaixo tem o meu LinkedIn. Aí você pergunta, pô André, mas você trabalha com Java e você vem falar de Delphi aqui? Você tá louco? Eu trabalho com Delphi há mais ou menos 10 anos. Comecei no Delphi 7 até as últimas versões. Eu presto serviço de consultoria para duas empresas na parte de Delphi, então eu auxilio eles no desenvolvimento, análise, o que for preciso lá. Migração, um deles é um sistema legado, Delphi 7, o outro já é mais novo. E eu ajudo essas empresas no desenvolvimento e por aí vai, fora do horário de serviço, né? Claro, à noite. E tem sido bem bacana. Já fui professor universitário, já ensinei Delphi, ensinei Java, Android, gosto muito dessas linguagens. E é isso. Então o nosso foco hoje vai ser... Olha, ficou até orientação a objetos no slide, olha que preguiçoso, nem pra arrumar, né? Eu peço perdão pelo vacilo no slide ali, hein? Vamos lá. Então o nosso foco é trabalhar com API REST. Hoje basicamente tudo é REST, né? Você quer fazer alguma coisa, conecta na minha API. Eu tenho uma API que vai te dar meus dados. Não, eu tenho essa API que faz isso. Mas o que é uma API, né? Uma API vem de Application Program Interface, interface de programação de aplicações. Trata-se de um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos e documentados por uma aplicação A, para que outras aplicações consigam utilizar as funcionalidades dessa aplicação A, sem precisar conhecer os detalhes da implementação do software. A gente faz muito disso. A gente integra com a API de iFood, iFome, API de banco, de 1 milhão de coisas lá. A gente não sabe como é lá dentro, mas a gente sabe que se eu mandar uma requisição em tal lugar e passar as informações que ele pede, ele vai me dar alguma coisa. Beleza? Isso é muito bom para nós, né? Beleza, mas então e REST? O que é REST, né? REST significa Representation State Transfer. Em português, transferência de estado representacional. Trata-se de uma abstração da arquitetura web. Resumidamente, o REST consiste em princípios, regras, constraints que, quando seguidas, permitem a criação de um projeto com interfaces bem definidas. Desta forma, permitindo, por exemplo, que
que aplicações se comuniquem. Então não é simplesmente pensar em REST, você tem que desenvolver como REST. Então você tem que usar algumas técnicas, como por exemplo, utilizar os verbos HTTP corretamente, saber o que você vai voltar para essa pessoa. Você tem algumas boas práticas que você precisa fazer na execução. Não é simplesmente você às vezes montar ou se comunicar com uma API REST. Tem algumas coisas que você precisa fazer, né? E se a gente quiser criar uma API REST no Delphi, é possível? Sim, como eu falei, temos o Horse, temos o DMVC, temos o Hash Dataware, que são open source, aí temos os pagos da TMS, tem tudo isso. Eles já vão te dar pronto essa parte mais difícil, você simplesmente vai alimentar, vai configurar alguma coisa ou outra. Mas são ferramentas fantásticas, galera, fantásticas. A comunidade open source de Delphi no Brasil é muito forte. Beleza. Aí você fez, então vamos pensar assim, toda API, a maioria das APIs, elas têm algum tipo de autenticação, né? Exceto aquelas de testes, né, que você acha na web. Mas, por exemplo, algumas delas precisam se autenticar, precisam ter alguns passos para funcionar, né? Não é simplesmente, vou usar a API do iFood e vou lá e conecto e boa, não. Tem algumas regras, né? Como, por exemplo, nós temos o tipo de autenticação chamado Basic Auth. Essa aqui é o tipo de autenticação mais básica que nós podemos implementar no nosso sistema. A autenticação básica consiste em um esquema de autenticação simples incorporado ao protocolo HTTP. O cliente envia solicitações HTTP com um cabeçalho de autorização chamado Authorization, que contém a palavra Basic, seguida de um espaço e o nome do usuário e a senha, dividido entre eles por 2 pontos. E você pega esse valor e transforma em base 64. É extremamente simples, então você pega seu login, 2 pontos, a sua senha, transforma em base 64, trafega pela web, lá na outra ponta o cara pega essa base 64, faz descriptografa esse valor, confere se está tudo certo e te dá a autenticação. Aí você para e pensa, você faz uma autenticação básica e você não utiliza HTTPS, você não utiliza TLS, você tá lá, você simplesmente colocou, coloquei minha API REST na nuvem, tá funcionando, não tem Basic Authentication, utiliza Basic Authentication, não tô nem aí. Tem todo o faturamento da minha empresa, o meu maior cliente é a Coca-Cola e todo mundo se autentica com Basic Auth. E não utiliza SSL ou HTTPS, nada disso. Será que os caras vão conseguir invadir esse sistema? Com toda certeza. Então o Basic Auth tem que tomar um pouquinho de cuidado para usar, tá? Muitos sites ainda utilizam, é seguro, mas utilizem ele com HTTPS, pelo amor de Deus, hein? Aí os caras evoluíram um esquema de autenticação. Pô, Basic Auth, mas será que não tem um jeito mais legal pra gente fazer? Mais legal e mais seguro? Aí os caras criaram o Auth2, ou Auth2, vai de cada pessoa, né? Mas o que ele é? Ele é um protocolo de autorização. Agora é diferente, aquele era de autenticação, né? Que permite que uma aplicação se autentique em outra. Para que isso aconteça, uma aplicação pede permissão de acesso para um usuário sem que, para isso, ele tenha acesso a alguma senha dele. Olha que interessante. O usuário pode conceder ou não acesso à aplicação. Depois da permissão ser aceita, caso o usuário precise alterar a senha de acesso, a permissão continuará válida para a aplicação e, caso necessário, a permissão dada à aplicação pode ser revogada a qualquer momento. Ou seja, você vai mandar uma requisição, por exemplo, para a ZUP, para a API da ZUP. Falar, API da ZUP, eu preciso me autenticar. Gera para mim um token, autoriza eu a trabalhar com a sua API. Aí você vai passar seus dados, né, normal. A ZUP vai analisar e falar, legal, seus dados estão certos, eu vou te dar aqui a sua permissão. Você tem permissão para usar. Trabalha aí, faz o que você tem que fazer. Aí a gente notou que você está zoando a nossa API, eu vou lá e pum, corto você fora. Fala, tira esse token aí que esse cara não pode trabalhar mais. Pronto, sua API não funciona mais. Mais seguro que o Basic Auth, né? O Auth2, ele trabalha com roles, ou seja, papéis. Então, implementar no back-end, isso aqui a gente tem que implementar no back-end, tá? Não é no front-end. Para você implementar isso no back-end, você tem que seguir algumas regras. Como, por exemplo, você vai ter que ter um Resource Owner. Quem que é esse cara?
É a pessoa ou entidade que concede acesso aos seus dados. Literalmente é o dono do recurso. Ele é o cara que passa por ali. Aí nós temos o client. O client é o cara que interage. Pode ser uma aplicação web, pode ser o seu outro aplicativo que está conectando, pode ser o seu RP e por aí vai. Nós temos o Resource Service. Esse cara é a API. Ele exporta na internet e contém os dados do usuário. Para conseguir acesso ao seu conteúdo é necessário um token emitido pelo Authorization. O Resource Service, ele sim é nossos dados. É ali que está a nossa API, as informações que eu quero pegar do back-end. E o Authorization, ele é o responsável por autenticar e emitir os tokens de acesso. Ele detém as informações do Resource Owner e expõe no formato de claims através do Beery Token. Autentica e interage com o usuário após identificar e autorizar o cliente. Então esses dois caras aqui trabalham em conjuntos. Então o Authorization conhece o Resource Owner, o Resource Service só funciona se tiver o token. Essa é a maneira que funciona quando a gente trabalha com o Auth2 da nossa implementação, quando nós desenvolvemos o back-end, tá? Eu peço uma autorização, esse cara me concede ou não a autorização. Se ele me concedeu, legal. Com a autorização concedida, eu vou pedir agora, falar, olha, eu estou autorizado a usar, legal? Gera para mim um token, volta um token para mim. Aí eu vou vou falar, olha, estou autorizado a mexer. Meu servidor vai retornar um token para mim, bonitinho, e através do token eu acesso os meus recursos protegidos. Bem mais seguro, né? Mas André, e se o cara interceptar meu token? Aí complicou. Aí ele vai ter o seu token, ele vai conseguir acessar o seu servidor. Correto? Existem algumas técnicas para tentar barrar isso, tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então a galera fez o Auth2, fez um negocinho legal e depois os caras fizeram em conjunto um cara chamado JWT. O que é o JWT? Ele chama JSON Web Tokens. Ele é um padrão de mercado que define como transmitir e armazenar objetos JSON de forma compacta e segura entre as diferentes aplicações. Os dados nele contidos podem ser validados a qualquer momento, pois o token é assinado digitalmente. Ele é formado por 3 seções: header, payload e assinatura, signature. Ou seja, a gente utiliza o Auth2 normal no back-end, porém, para a gente não ter que fazer todo aquele passo a passo que era ali atrás, eu já posso fazer tudo isso no meu back-end e encapsular no meu JWT. Mais fácil, né? Vou ter toda essa informação lá dentro. Como que funciona? Eu solicito uma autorização, a autorização está concedida, ele vai me gerar um Access Token e através do Access Token eu acesso o meu recurso protegido. No momento que eu tiver o meu Authorization Service tudo bonitinho, configurado, quando ele gerar um token para mim, ele vai trazer mais informações nesse token e eu vou poder usá-lo no meu back-end, por exemplo, ou no meu front-end. Como que eu sei os tokens? Como que funciona isso, esse tal desse JWT aí, esse malucão aí? Tem um site que vocês podem entrar, chama JWT.io. Lá ele explica certinho como que funciona. Olha o exemplo de um JWT. Lembra que eu comentei que eles têm 3 informações? Ó. Ele tem o header. O que ele fala? Ele está falando o seguinte, olha, o algoritmo que você utilizou para criptografar esses dados é o HS256. Esse cara aqui, ele é do tipo JWT. O tipo do token, JWT. Tem mais tipos, tá? O meu payload, que é o meu body, ele tem 3 informações. Ele tem um sub, que ele está falando que quem foi que gerou esse token aqui, de quem que é o token, o nome e quando ele foi criado. Quando foi criado esse token. E ele tem uma assinatura. E eu posso vir aqui, ó, e pedir para verificar esse token, ó. Tá vendo que ele está válido? Porque a minha chave, para mim assinar esse token e gerar esse cara, eu criptografei utilizando HS256 usando essa chave aqui. Legal, né? Se eu mudar uma letrinha aqui, ó lá, já está inválido, ó. Ele já não sabe mais o que é. Aí o que acontece? Quando eu voltar lá no seu back-end, eu vou notar que você mexeu no seu token e falar, ó, te derrubei, você não pode mais.
você não vai estar conectado toda hora na sua API. Toda vez que você fizer um get, um post, put, delete, independente do que você precisar, você vai ter que mandar o token. Você sempre vai mandar o token. Então se alguém copiar seu token, alterar alguma informação, colocar uma informação lá dentro, não vai funcionar. A gente vai travar ele para você. Beleza? Tranquilo, tá? Então é bem importante que a gente saiba como trabalhar com esses tipos de autenticação e por aí vai. E o que eu trouxe para vocês? Então o que eu pensei? Eu tenho uma aplicação Java rodando, duas aplicações Java, que elas estão rodando da seguinte forma. Uma delas são as mesmas aplicações, tá? Uma delas eu estou usando o Basic Auth e a outra o Auth2, para a gente poder simular os dois tipos, tá? Eu já fiz um código, já deixei um código pronto para a gente trabalhar. E o que ele faz para nós? Vamos lá. Eu criei um método, eu criei uma classe abstrata para a gente poder trabalhar da melhor forma possível, orientado a objetos, que ela faz o seguinte. Eu encapsulei dentro da minha classe abstrata o componente REST Client. Tudo que eu preciso do REST Client. Caso vocês não conheçam, o Delphi também existe uma ferramenta chamada REST Debugger. Vamos mostrar isso aqui para vocês. Esse cara aqui é legal, que ele funciona assim, ó. Eu vou dar um get, vou vir aqui em Basic, já até está configurado, vou dar um send request, ó. Esse cara está comunicando com a minha API Basic Auth. Ele me trouxe aqui, ó, ele me trouxe um body, ó, que é um JSON. Se for tabular, ele já mostra aqui para mim, ó, o que ele trouxe de informação e por aí vai. E ele tem um macete, ó, que se eu der um copy components, ele vai copiar os componentes que eu utilizei, que foram necessários para mim usar o Basic Auth, por exemplo. Ele já me dá pronto. Como eu não gosto de arrastar componente no Delphi, eu gosto de fazer o mais orientado a objetos possíveis, eu abstraí essa informação. Legal? Eu vou fechar o webcam para ficar mais fácil, tá? Depois eu volto ela. Então vamos lá. O que eu pensei? Existem duas formas de autenticar na API. O Basic e o Auth, ok? Então eu criei lá uma classe abstrata, bonitinha, para mim poder trabalhar com várias coisas. Ela é genérica, ela era de ter interface de object e por aí vai. O que ela tem? Todos esses caras aqui, ó, eles pertencem a... Desculpa, esses caras aqui pertencem à biblioteca REST Client do Delphi. Então eu estou encapsulando tudo do REST Client aqui dentro. Então o que essa API faz? O que esse código faz? Todo o núcleo dele está aqui dentro, tá? Ele tem um método de configuração, aonde ele espera que eu passe via parâmetros uma classe, uma interface do tipo iParams, que são os parâmetros, e que eu diga para ele qual é o tipo de parâmetro qual é o tipo de autenticação que eu estou trabalhando nesse momento, se é Basic Auth ou Auth2. E o token, caso eu já tenha o meu token gerado. Aí no meu método configure eu vou construir as classes, sabe, orientação a objetos mais simples possíveis. Vou linkar, ó, o meu client. Eu pego o meu REST request, linko o client que eu criei aqui dentro, o meu response, o meu request, o meu response. Eu tenho um método para verificar os erros da minha aplicação. Então, se deu algum erro em status code 404, trata para mim esse erro para não ficar muito feio, sabe? Senão fica um erro meio estranho. Que mais? O método de destroy para destruir todo mundo, para não ter problema com memory leak. E o método de execute é o método que ele faz um get na minha aplicação. Beleza? Ele faz um get na minha aplicação. Ele seta a autorização. Se for uma autorização basic, não preciso configurar minha autorização agora, tá? Mas se eu estiver utilizando o Auth2, aí eu preciso. Mas André, por que você não precisa setar a autenticação aqui? Você falou que a sua API era autenticada. Sim, ela é autenticada. Mas quando eu configuro ela, ó, se eu estiver trabalhando com autenticação basic, ele já configura o meu login e senha da minha aplicação que vem lá do meu back-end. Por padrão, ele já tem o Delphi, ele já tem um HTTP Basic Authenticator. Então eu só preciso construir esse cara e passar as informações de username e password. E o REST Client já tem um Authenticator.
Então o que ele vai fazer para mim? Ele já vai pegar o login e senha, já vai fazer o base 64 e ele mesmo já vai inserir no header. Não vou precisar passar manual, tá? O próprio Delphi faz isso para mim. Então quando eu dou um método get, ó, eu estou passando qual que é o URL base, qual é o método get para trazer informação e dou um método execute. Se deu tudo certo, eu vou pegar essa informação lá do meu response no formato de JSON e eu vou convertê-lo para voltar na tela. Se vocês notarem, eu trabalho com generics. Desta forma, eu posso aproveitar essa minha classe para mais objetos, para vários tipos de objetos que você vai trabalhar no seu sistema, tá? Eu tenho um outro método aqui também, execute, que ele está sobrescrito, onde eu passo uma URL, aonde eu passo um objeto e eu passo o método. Por quê? Porque ou ele vai ser um post ou um put. O método de execute é o método para gravar ou atualizar um recurso no banco de dados. Esse cara aqui. Talvez teria sido melhor ter feito post or put, né, para ficar mais bonitinho, mas eu decidi fazer assim. Então, o que eu tenho encapsulado? A minha API do REST Client do Delphi recebe a URL base para onde eu vou inserir os registros. Ele verifica se é do tipo post ou put para o Delphi. Com isso eu começo a adicionar os objetos. Ó. Aí eu preciso adicionar os parâmetros. No meu body eu vou pegar o meu objeto que está vindo por parâmetro, que é um generics, e vou convertê-lo para uma string. Eu vou pegar meu objeto e vou converter para uma string. E no meu content type, que é muito importante eu passar, eu vou falar assim, olha, eu estou mandando um application JSON para você, tá? Então, é um JSON que eu estou mandando, não é uma string, não é um texto, beleza? E mando ele executar. Se deu tudo certo, a minha API retorna aquele objeto que eu atualizei ou criei e eu retorno esse cara para a tela, tá? Muitas dessas coisas aqui depende de como você fez no seu back-end, mas é quase, pode te garantir que 99% dos casos vai ser desse jeito. O método de delete ele é bem simples. Eu simplesmente passo qual é o objeto que eu quero deletar. A gente vai debugar um por um e vocês vão ver. Beleza? Show. Então, isso aqui ele é basicamente para trabalhar com Basic Auth. André, e se eu for trabalhar com OAuth 2, que é o mais embaçado, eu preciso do JWT. Aí eu criei um método para gerar um token, porque eu preciso de um token, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu faço uma validação seguinte, ó. Se for do tipo Basic Auth que você quer gerar um token, eu vou dar uma exception porque não pode. Se não, eu vou chamar a base URL esse carinha aqui, ó. A maioria das APIs que trabalham com OAuth 2 JWT, eles terminam com OAuth/token. Vai ser o nome lá, localhost, por exemplo, localhost 2.8080/OAuth/token. E esse cara é um post, tá? Não é um get. Então eu vou dar um post nessa URL. Eu vou falar que ele é do tipo form URL encoded. Ok. Eu preciso ainda da autenticação base, porque a minha API trabalha de uma maneira diferente, pois a minha API eu trabalho com níveis de autorização. O que são níveis de autorização? Por exemplo, eu posso autorizar um token mobile para acessar só o que é mobile e o que é web só que é web. Eu consigo diferenciar isso lá dentro, tá? Então eu preciso passar essas informações. Mas aí eu passo o meu ID do meu cliente e o meu secret e o meu username e o meu password eu preciso passar no body. Eu não passo mais aqui dentro, ó. Eu passo diferente. No caso da minha aplicação, do meu back-end, o meu client ID, o meu client ID e o meu secret é o que vai garantir a minha autorização dentro da minha API. É o que vai garantir que eu vou saber que eu estou pedindo um token do mobile ou da web, por exemplo, tá? Isso aqui, quando você vai consumir, a empresa passa para você. Beleza? Eu passo o username e o password, que é o que vem lá da minha tela. E eu passo mais um carinha assim, ó, quando a gente vai trabalhar, que chama grant type. Eu vou falar o seguinte, olha, o tipo de autenticação e de autorização que eu estou passando para você é do tipo password. Então eu estou te passando login, senha padrão no meu body
estou te passando o meu client secret, então gera para mim um token, gera um access token para mim. Se deu tudo certo, eu vou pegar o meu response, vou transformar num JSON value, que eu posso ler direto do JSON. Eu dou um get value, que é nativo lá das classes JSON do Delphi, e falo o seguinte, ó, lê para mim só o que está dentro do access token, que ele vai trazer mais informações junto para você. Eu só quero o access token, só quero trabalhar com ele e nada mais. Beleza? O que mais que a gente tem aqui de código? Quando a gente vai trabalhar com autenticação basic, a gente tem os parâmetros que a gente precisa passar, que seria o quê? Login, senha e URL. O URL é só caso fosse um login específico e por aí vai, tá? Lembrando, essa aqui foi a aplicação que eu montei, tá? Quando a gente vai trabalhar com o Auth, aí ele já é um pouquinho mais complicado. Aí eu já preciso passar login, senha, client ID, secret ID. Eu já preciso passar algumas informações a mais. Tudo que eu fiz aqui é orientado a objetos. Então vocês podem olhar esse código que está no GitHub e analisar como ele foi feito, tá? O objetivo dele é comunicar com uma API REST. Beleza? Eu tenho uma fábrica, que acho que eu nem sei se eu estou usando ela. Aí tudo isso aqui eu criei uma fábrica para saber se eu vou trabalhar com autenticação basic ou com o Auth2 só na parte de código, tá? Então para nós não é muito importante. Então vamos lá. Quando eu coloquei eu coloquei um combo box aqui para falar assim, um checkbox, perdão, para falar, ó, você vai trabalhar com Auth ou Basic Auth agora? Não, por enquanto eu estou trabalhando só com Basic Auth. O que o método getAll vai fazer quando eu tiver com Basic Auth? O que ele vai fazer? Ó, eu tenho um método aqui chamado getParams, que ele faz o seguinte. Se você estiver trabalhando com autorização Auth2, eu preciso que você passe algumas informações para mim. Beleza? Se não, me passa só o login, a senha e a URL que vai estar salvo em algum lugar aqui, ó. Que ele simplesmente está salvo numa... que ele está salvo em uma constante, tá? E ele vai fazer essa informação para nós. Ele vai pegar os parâmetros e eu vou passar esse parâmetros por uma... eu vou passar o parâmetro por... eu vou passar uma classe por parâmetro, tá? Que é uma interface. E eu vou passar o token e não vou passar token porque eu não preciso, ó. O que ele vai fazer? Ele vai chamar aquela minha classe Basic REST, ó. Eu tenho uma classe chamada Basic REST, uma classe concreta, aonde ela herda, ó, daquela minha classe abstrata e ele herda de iREST, que é a interface, tá? Para ter todos esses parâmetros aqui. Aqui dentro ele simplesmente linka com a classe abstrata, não faz nada mais do que essa parte. Então quando é no método put, ele fala que é um update. Quando é o post, ele fala que é um post. Quando ele constrói, ele passa aqui. Quando ele é um get, ele passa o meu contexto, que é a minha URL completa. Quando é um buscar pelo ID, ele busca pelo ID e por aí vai. Tanto para o Basic quanto para o Auth2 é a mesma ideia, tá? Eu sei que é difícil, tem muita coisa, não dá pra gente ir muito a fundo porque não tem tempo da gente ir. Não dá pra olhar muita coisa, tá? Mas a gente vai correr aqui. Legal. Uma outra coisa que eu não mostrei, que é uma das mais importantes, que é o seguinte. Eu trabalho totalmente com objetos. Eu não trabalho com FDMI Table e por aí vai. Então, por exemplo, para mim representar o que vem da minha API, eu criei um objeto. Então esse meu tContent, ele representa tudo que volta da minha API no formato de um objeto e não no formato de uma string ou no formato de um FDMI Table, por exemplo, que é possível transformar ler de um JSON. O que essa classe faz? Ela tem alguns métodos para converter de string para JSON e de JSON para string, de objeto para string, perdão. Vamos colocar um breakpoint aqui e vamos ver o que esse basic faz. Ó, não está marcado, eu vou dar um get all. Ele vai entrar aqui dentro, ó, vamos entrar aqui, vamos seguir o passo a passo, ó. Ele vai verificar se eu marquei, ó, não está setado como o Auth2. Ele vai pegar o meu login e senha que eu já deixei salvo, vai pegar a minha URL e simplesmente vai armazenar numa variável local aqui de parâmetros. É só para mim poder usar os parâmetros. E agora ele vai chamar o basic para mim, ó. Ele vai chamar o método de execute, legal.
Aqui está o core do negócio. Ele vai verificar se eu estou utilizando o Basic ou não. Estou utilizando o Basic, então não precisa entrar aqui dentro. Ele vai pegar a minha URL, que vem lá, ó, a minha URL base, e vai setar e vai falar, olha, acessa para mim localhost 2.8090/pessoas, para trazer todas as pessoas, para trazer uma lista. Ele vai executar, se deu tudo certo, ele vai ter um JSON aqui, tá vendo? Ele está aparecendo aqui no meu response. Ele não vou conseguir pegar. Ele vai trazer todos esses caras, mas eu quero que ele converta para um objeto. Ó, ele converteu todos eles para um objeto, tá vendo? Eu tenho 11 registros no meu banco de dados. Então, com suas informações, ó, F-contato, olha como é mais fácil para você percorrer. Endereço e por aí vai. Se deu tudo certo, eu vou pegar esse valor e vou jogar na tela. Pronto, já estou comunicando com Basic Auth. Nossa, André, mas você já mostrou esse código e jogou na cara? Assim, infelizmente a gente não dá pra gente ir muito a fundo, tá? É mais explicar assim como que funciona. Vamos dar o método get. Qual que é o ID que eu quero? Vamos pegar um ID que tem aqui, ó, código 1. Traga o código 1, que é a primeira pessoa. Ele vai entrar naquele meu método de execute, ele vai formatar meu URL, ó, agora é o recurso número 1, não é para trazer todos. Ele vai executar, se deu certo, ele vai trazer o André. Legal, né? Aqui tudo com Basic Authentication, tá? Estou passando login e senha no meu back-end para fazer a autenticação. O próprio Delphi está setando a autorização. Eu vou dar um post. O post ele está fixo aqui dentro. Eu coloquei informações fixas para mim não ter que ficar digitando na tela. Se a gente vier aqui no post, ó, eu preciso criar uma pessoa. Vou dar um post. Por que eu trabalho com objeto? Ó, olha como que é mais fácil a gente criar um JSON, por exemplo. Ó, eu vou criar uma pessoa, vou colocar valores, vou falar que ela é ativo, vou fazer o endereço para ela, vou criar um contato e vou adicionar. Esse person, ele me botou um objeto do tipo pessoa. Olha como é mais fácil, igualzinho no meu retorno. Não é melhor do que se ficar se matando para fazer string? Ele vai configurar o meu client, novamente, ó. Que agora eu quero saber se eu estou utilizando Basic Auth ou não, para fazer toda aquela parte do REST para mim. E ele vai dar um post. Agora vamos entrar lá no post, ó. Beleza, o post era um pouquinho diferente, né? Basic Auth não vai fazer nada. Eu vou dar um post na minha base URL padrão, ó, em pessoas. Vou passar um JSON, vou falar que o método é um post. Vou adicionar meu body. Nesse momento aqui, ó, eu vou pegar o objeto que eu estou passando aqui. Ele vai converter para um JSON para mim. Bonitinho. Acho que eu não consigo ler os parâmetros daqui. Ele não vai deixar o... Ah, tem o itens lá, vamos ver. Cadê? Eu não vou conseguir ler os itens, eu acho, para mostrar. Tá, eu não vou conseguir ter o... Ah, tem os parâmetros, vamos ver. Aqui, ó, itens, eu passei 1, ó. Já tem um item notificado, fcount 1, só não consigo ver o valor que está lá dentro. Então eu já adicionei no meu body aquela requisição que eu vou dar um put, vou executar e vou voltar para a tela. Como eu coloquei um valor aqui, ó, ele pegou o ID número 16, ele pegou o número 16 e atualizou para mim e colocou underline. Desculpa, eu adicionei o registro 16. Vou dar um get no 16, vamos ver se ele está lá. Dá um F9, beleza, ó. Eu vou atualizar o registro 16, que eu acabei de fazer. Então ele vai entrar aqui dentro, lembra? É o mesmo método. Ele vai executar. E ó, e atualizou para mim. Vocês viram que eu precisei escrever muito código para chegar até esse ponto, mas depois ficou fácil para mim dar continuidade no código. Vamos deletar o 16? Deletei, eu vou dar um get all. Vamos lá. Ó, vamos ver se existe o código. Ó, código 16 não existe mais, ó. O último código é o código 15. Então, o que eu fiz? Eu encapsulei todo o REST Client numa classe abstrata e coloquei as informações lá. Basic Auth é o mais fácil de se trabalhar com Delphi, com o REST Client. Ele já te dá os componentes pronto, é muito fácil. Mas e agora, quando eu for trabalhar com o Auth2? Eu tenho um método aqui, ó, getToken, tá? Eu preciso do token para trabalhar, lembra? Senão ele não funciona. Vamos entrar aqui no método do getToken e vamos debugar ele para vocês verem que ele é o mais complexo, tá? Opa!
Vamos lá. Eu estou passando meu login e senha, igual que está aqui em cima. Estou passando meu client ID e o meu secret ID. E vou pedir para ele dar um... o meu client ID é Angular, então significa que ele é front-end. Vou dar um get token. O que ele vai fazer aqui? Ele vai carregar os parâmetros da minha autenticação que eu preciso para trabalhar com o auth2, né, que é as informações que eu preciso. E eu vou chamar o método de get token. No método de generate token, que isso aqui que é legal vocês terem, que dá para vocês melhorarem, vocês usarem na realidade de vocês quando for utilizar com autenticação auth2, ele vai fazer o seguinte: não é uma autenticação base, então eu posso continuar. Eu vou pegar meu URL, eu vou dar um post nesse cara, eu vou criar um autenticador, que eu preciso dele, eu vou pegar o meu client ID, o meu secret ID, que esses caras aqui que serão, que eu preciso passar um base 64, eu preciso passar um authorization lá, para ele poder autorizar se é mobile ou web, beleza? Vou adicionar o login e senha, ó, username, tranquilo. Vou falar que o meu grant type é password, pois agora eu estou fazendo do zero e vou dar um execute. Se não der nenhum erro, opa, não deu erro. Então ele gerou meu token. Olha o meu token aqui, ó. Esse cara grandão aqui, ele é meu token. Ele me voltou esse token. Vamos ver se está aberto aqui o JWT.io. Ainda está aberto, ó. Vou pegar esse cara e vou colar aqui. Olha só o que o meu back-end fez. A assinatura e o tipo é igual. Mas agora no meu payload eu tenho mais informações. Eu tenho username, que isso é legal. Você pode colocar lá no seu back-end ou no seu front-end, onde quem consumiu esse cara pode usar essa informação. Ele tem um escopo de leitura e escrita, então esse usuário que está usando eu posso ler e gravar informações na minha API. Isso aqui ó, foi criado por mim, tá? Username, scope, eu criei. Tem o nome do cara que está no banco de dados. Ele tem um tempo de expiração, então esse token ele vai expirar daqui 3 horas. 3 horas não. Acho que daqui 1 hora, daqui 60 minutos ele vai expirar. E eu estou passando o que ele está autorizado a fazer. Então, por exemplo, você está fazendo uma página web. Ou você está comunicando com uma API, você está criando um back-end também. O seu back-end pode mandar para o front-end as autorizações que esse cara tem. Com isso daqui, você vai conseguir tratar lá no seu front-end as suas rotas, o que ele pode, o que não pode fazer. Você não vai precisar ficar indo toda hora. O seu cliente do front-end, por exemplo, ele precisa, assim, será que o meu cliente pode remover uma pessoa? Aí você vai ter que ir lá no banco de dados e ver se ele pode ou não. Ah, ele pode cadastrar um lançamento? Você vai ter que ir lá no banco e verificar se esse cara pode ou não. Não é mais fácil você já carregar ele direto? É isso aqui que eu estou fazendo. Então o seu front-end pode... Estou falando para você as autorizações que o administrador tem. Se fosse outro usuário, as autorizações seriam diferentes, tá? Beleza? André, mas o Delphi consegue tratar esses JWT? Ele consegue deixar esse token bonitinho, fazer umas maracutaia nele? Não consegue. André, eu preciso ler esse token, eu quero abstrair informações do token, o que eu preciso fazer? Existe um cara chamado José JWT Delphi. Esse cara aqui, ó, ele consegue pegar todo o seu token, aquele meu token, e abstrair todas as informações que tem lá dentro. Então eu conseguiria ler todas as autorizações, eu conseguiria ler todas essas informações aqui, ó. Tudo que eu preciso para saber, para ler. Eu não consigo validar porque para validar esse token eu preciso do meu secret ID que está aqui embaixo. Mas eu consigo pelo menos, lembra, o front-end não tem que validar essas informações, tá? É o back-end que vai ter que validar se você não cagou ela depois. Beleza. Então eu tenho agora o token. Eu vou dar um get all. O que vai mudar agora? Vai mudar os parâmetros, porque agora eu estou trabalhando com OAuth, não mais Basic, então eu vou passar essas informações para ele. E se eu estiver utilizando, eu vou passar o token que eu gerei na tela, porque para mim ter um cache ali, para não ter que ficar indo e voltando. Vou mandar executar. Agora na autorização não é mais Basic. Agora eu preciso fazer uma... Olha, o meu F-token está nula.
Ah não, meu F-token não está nulo, perdão. Então o que ele está fazendo aqui? Eu preciso adicionar a autorização no header. Eu preciso passar o meu beer token. Eu passo desse jeitinho, eu escrevo beer, dou um espaço e passo aquele meu token de autorização que eu tenho. O que o meu back-end vai fazer? Ele vai ver que chegou um token de autorização do tipo beer, vai verificar se esse cara é válido, se ele ainda pode ser utilizado e se ele puder, ele vai trabalhar. Vou executar, funcionou, ó. Tá vendo? Mesmo ele trabalhando com OAuth 2, ele está funcionando. Se eu der um get no 15, que eu sei que tem, tirar os breakpoints daqui. Ó, ele trouxe a pessoa 15. Se eu der um post, ele também vai funcionar. A todo momento eu estou passando no meu header o meu beer token de trabalho. Vamos deletar o 17. Vamos dar um get all. Pronto, 17 não está mais aqui. Vamos ver o código. Código endereço, rua. Aqui nome. Nossa, tô ruim aqui. Contatos, nome, número. De código. Sumiu, não tô enxergando o código. Deve ser por aqui. Aqui, código aqui, ó. Código 6,5. Aqui, código 15. O 16 a gente excluiu. Criamos o 17, eu excluí. E boa. Tá, vamos lá. Então eu expliquei tudo aquilo que eu fiz e como que ele funcionou. Aonde que eu aconselho vocês estudarem? Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é o grosso. É ele que faz tudo que a gente precisa. Para mim não ter que ficar reescrevendo e jogando um monte de informação lá dentro. Então, recapitulando. Quando eu chamo o método de configuração, eu preciso passar os parâmetros, pois eu preciso saber como eu vou trabalhar. Esse iparams, o que ele tem? Login, senha e URL só. Beleza? Quando eu trabalho com um parâmetro com OAuth, aí é diferente. Aí eu estou passando outras coisas que eu preciso trabalhar. Ó, tudo orientado a objetos, com interfaces. Não tem memory leak, pelo menos até a última vez que eu vi. Então o método de configuração, ele vai falar qual é o tipo de autenticação que você vai trabalhar, quais os parâmetros, se tem o token, se você já gerou uma vez ou não. Ele vai criar os clients para você, porque se você copiar, arrastar o componente na tela, você vai fazer isso. Eu vou trabalhar com os erros, quer ver? Ó, vamos fazer estourar um erro? Fazer estourar um erro aqui. Vamos trabalhar com o auth2, vamos pegar o token. Quero trabalhar com o token. E eu vou dar um get no 17 que não existe. Ó. Ele caiu lá no meu erro. Por que ele retornou esse erro aqui lá na minha API? Se eu não encontrei o recurso, então ele vai me voltar um status code 404, not found. E eu vou conseguir tratar esse cara aqui, ó. Status code 404. O meu recurso não está voltando nenhuma informação no meu response, ó, o meu response está vazio, ou seja, o meu back-end não está voltando nenhuma informação falando, não encontrei e tal. Se a gente começar a olhar aqui, ó, tá new, ó, então o meu JSON não voltou nada no 17. Com isso ele volta aqui, ele volta falando, olha, não localizei esse recurso no banco de dados, tem alguma coisa errada aí. Olha que legal aqui, ó. Eu tenho o token aqui, ó. Quando eu der um get token, ele tá tratando, ó. Vamos ver? Acho que eu esqueci de mostrar isso pra vocês. Lembra que eu falei do José? Aqui, ó. Eu tenho ele colocado aqui. Tá vendo o load JWT? Vamos debugar esse cara aqui. É um método que tá aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Deixa eu ver. Desculpa, não estou utilizando aquele José JWT, tá? Estou fazendo na mão. Peço desculpa. Então eu vou dar um get token. Tô colocando o breakpoint, né, André? Beleza. Eu vou pegar aquele meu token, que ele também é um objeto, ó. Eu peguei uma string e convertei ele para um objeto para ficar mais fácil para trabalhar. Como eu não preciso validar informações do token, é mais fácil para mim trabalhar, né? Então eu pego aquele meu token, eu pego o username, eu vou lendo as informações, eu vou ver quantas horas, porque ele, ó,
Muito importante que a data vem no formato de Unix, então dá um trabalho para mexer nessas horas aqui. Ele vai ter o tempo de expiração, ó, ele vai ler as autoridades, adicionar aqui para mim quais os escopos e ele vai fazer. Quer ver? Ó, olha lá, o meu token vai expirar daqui 29 minutos. Então por 29 minutos eu posso utilizar esse token para trabalhar. Ok? Vamos lá, vamos ver o que mais que eu tenho aqui de classe. Eu tenho uma fábrica que eu criei aqui para poder ficar voltando entre Basic e Alpha, mas o mais importante mesmo é como eu falei para vocês. É o que está aqui dentro dessa classe aqui. Eu encapsulei tudo que eu precisava para trabalhar dentro de uma classe abstrata. Não foi fácil fazer, tá? Deu bastante trabalho. Infelizmente o nosso tempo é muito curto, não dá pra gente ir fazendo passo a passo. Eu tenho um meetup no YouTube meu que eu fiz sobre esse cara aqui, que levou 2 horas, a gente ficou 2 horas fazendo, onde eu faço passo a passo, bonitinho. Mas a ideia aqui é mostrar que você consegue fazer utilizando componentes nativos do Delphi, com exceção do JSON Web Token, caso você queira utilizar, tá? Você consegue. Uma dica bem legal, ó, que eu esqueci. JSON to Delphi. Existe um site, ó, chamado JSON to Delphi. Você pega um JSON que você gerou, foi assim que eu fiz, e ele transforma numa classe em Delphi para você. É bem mais fácil de trabalhar, ó. Vamos dar um get no ID1. Vou pegar esse cara. Aqui não vai voltar no JSON, eu tenho que dar um get all. Vamos pegar aqui, ó, o content. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde ele tá. Endereço. Vamos copiar todo mundo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos jogar aqui dentro. Ele vai verificar se o JSON é válido. Vamos verificar se é válido. Beleza, é um JSON válido, ó, a gente pode usar. Vou pedir para ele gerar uma classe. Olha que legal. Não sei se vocês notaram, mas lembra que eu tinha tudo isso aqui lá dentro? Feito, ó. A única coisa aqui que está um pouquinho diferente agora é que eles melhoraram. Mas não é mais fácil você trabalhar com objetos do que você trabalhar com JSON puro ou por aí vai? Ou até às vezes com dataset? Eu gosto, tá? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Quando eu trabalhei com Basic, eu utilizei um REST Client. Eu usei REST Client, Request, Response e HTTP Basic Authenticator para autenticar para mim. O Delphi vai alimentar isso sozinho, vai fazer o base 64 sem precisar da minha interferência. Agora, quando eu trabalhar com o Auth2, aí eu já preciso fazer mais algumas coisinhas. Vou voltar a minha telinha aqui. Beleza, eu sei que o vídeo pode surgir muitas dúvidas e tudo mais, foi por isso que eu deixei o meu e-mail lá caso alguém tenha alguma dúvida. Eu lembro que quando eu fiz esse meetup, várias pessoas me mandaram e-mail tirando dúvidas, perguntando algumas coisas e tal. Como eu disse, o nosso tempo é curto, não dá para fazer muita coisa, mas o que eu queria mostrar é que é possível você trabalhar com componentes nativos do Delphi para se comunicar com uma API REST. Lembrando que esse REST Client, acho que ele tem a partir do Delphi XE5, se eu não me engano. Então os Delphis antigos vai ter que ser no Indy, daria para fazer com o Indy também, tá? Sem nenhum problema. Mas a ideia era que a gente utilizasse isso. Peço desculpas se foi muito rápido, se ficou muitas dúvidas. Vocês têm meu e-mail, pode mandar dúvidas, reclamações, o que for, que eu vou aceitar de boa. Entre no site da Zup de novo, temos bastante vagas lá para quem é desenvolvedor, não temos para Delphi, tá? Mas temos para outras linguagens e outras tecnologias, Tech Leaders, essas coisas também. E como eu disse no começo, temos muitos produtos open source, vale a pena dar uma olhada. Talvez tenha alguma coisa que ajude vocês. Leiam esse código, veja como ele funcionou. Eu sei que teve uma pessoa uma vez que tirou uma dúvida comigo, que ele adaptou esse código para trabalhar com APIs no sistema dele, funcionou muito legal. O que vocês vão ter que mudar aqui? As URLs, os objetos e por aí vai, porque esse cara está se comunicando diretamente com a minha API que foi desenvolvida em Java, então está utilizando as minhas regras de negócio lá dentro. Que mais? Eu acho que é isso. Eu espero ter mostrado como que é possível, através desse código, a gente trabalhar. Eu sei que é um código grande, tem muita coisa, é complicado.
vai surgir muitas dúvidas, mas leiam, debuguem, tentem mexer nele, entenda. Se não entender, me chama no e-mail, me chama no LinkedIn, a gente troca uma ideia e a gente vê o que faz. Beleza, galera? Muito obrigado por estarem assistindo essa live não, né? Esse treinamento. Como eu disse, eu sei que foi rápido, poderia não dar para ser mais devagar, tentei. E muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Até mais.